como a Toei destruiu One Piece. Algumas semanas atrás teve o anúncio que o One Piece terá um remake no anime feito pela Netflix, feito juntamente com a Wit Studio, que pra quem não sabe é o estúdio que fez as primeiras temporadas de Attack on Titan. E aí apareceram diversas pessoas reclamando, dizendo que não precisa, que o anime vai ser estragado e essas coisas. E a minha reação foi tipo, vocês estão ficando doido? Demência? Pra quem não sabe, o anime de One Piece é produzido pela Toei Animation desde 1999. Faz tempo. E além de One Piece, eles animaram também outros animes famosos, como Dragon Ball. Só que mesmo ele sendo um estúdio de animação bem famoso, isso não significa que ele seja o melhor no meio. Na verdade, é justamente o contrário. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre os problemas do anime de One Piece e por que ele ser refeito é uma ótima ideia e pode gerar até mais fãs pra obra. E começando, eu diria que o principal problema da Toei com One Piece seja a enrolação dos arcos. É muito comum você ver aquele meme de que o One Piece só fica bom no episódio 300 e alguma coisa, e que o início é fraco. Isso porque o anime de One Piece sempre foi muito arrastado. Por mais que a animação não seja conhecida por ter muito filler, na verdade é bem o contrário, se a gente for comparar com outros animes tipo Naruto e Bleach, o One Piece não sofre nem um pouco com esse problema. Porém, eles conseguem compensar isso com a enrolação das sagas. Tipo a Toei colocando uma porrada de flashback em cenas que aconteceram tipo há 2 episódios atrás, ou então eles alongando cenas, mostrando a cara dos personagens 500 vezes, ou repetindo o mesmo golpe várias e várias vezes. Chega em alguns momentos você fica até com raiva, ou em outros você até dorme de tão chato que tá o negócio. E essa enrolação prejudicou muito alguns arcos de One Piece, como por exemplo Skypiea, que é considerado por muita gente que viu o anime como um dos piores arcos de One Piece, se não o pior, o que nunca fez muito sentido. Até porque ela é melhor que várias sagas que vieram depois no mangá. Só que no anime eles conseguiram deixar essa parte totalmente insuportável. Sem contar que no início de One Piece eles costumavam adaptar 2 capítulos por episódio. Só que depois do time skip eles passaram a adaptar só um, ou às vezes até meio capítulo, como a gente viu em alguns em um ano. Então o anime com o tempo ficou ainda mais arrastado do que ele já era. Eu não estou suportando mais. Levando ainda em consideração que um episódio de One Piece costuma ter 24 minutos, sendo que desses 24 parte a abertura, que é mais longa que a maioria dos animes, ainda tem a recapitulação do episódio e toda essa enrolação que eu já falei, ou seja, de 24 minutos de conteúdo mesmo novo, às vezes é só 10, ou então menos que isso. E aí você pode dizer que isso é necessário pro anime não alcançar o mangá e tal, mas eles fazem isso de uma forma extremamente exagerada só pro anime ter mais episódios, o que deixa a coisa muito maçante. Outro problema que foi frequente durante muito tempo no anime é a animação de One Piece, que sempre foi muito abaixo da média, até na época em que a animação foi lançada, tinham animes mais antigos já que tinham uma animação melhor, e isso contando que a Toei é um estúdio muito rico. E isso ficou durante muito tempo. Se você pegar, por exemplo, as primeiras sagas do time skip, elas tinham uma animação muito travada, as lutas eram péssimas, o que deixava o anime ainda pior de assistir. E por mais que na saga de Wano a animação tenha melhorado bastante e que alguns episódios, tipo o 982 e o 1015, tenham sido simplesmente cinema, é bem vergonhoso que o One Piece tenha demorado tanto tempo assim para ter uma animação decente. É lamentável. E por fim, outro grande problema que eu acho que tem o anime de One Piece é a constante censura que ele sofre durante o tempo. Existem diversas cenas ao longo da história que a Toei mudou elas completamente e tirou o peso de várias delas que tinham no mangá. Uma das mais marcantes eu diria que é quando eles mudaram completamente a forma como o Zeff perdeu a perna, que no caso no mangá ele arranca ela pra comer, porque senão ele ia morrer de fome, e no anime eles colocaram que ele perdeu a perna durante o naufrágio do seu navio e ele acabou perdendo a perna. E isso acabou tirando muito do peso que tinha o flashback do Sanji no mangá. Além disso, há várias outras censuras, como por exemplo, na luta do Barba Branca contra o Akainu. No mangá, o Barba Branca perde metade do rosto que o Akainu arranca dele. E no anime, eles colocam que ele perdeu apenas parte do bigode, alguns gestos de personagem que a Toei resolveu trocar. Eu entendo que às vezes isso é um pouco necessário, já que One Piece é um anime que passa muita gente e certas cenas poderiam não pegar muito bem e que conseguem ser passadas no mangá. Só que mesmo assim, a Toei às vezes exagera demais na censura que o anime tem. E aí a gente chega na questão do remake, que pode finalmente corrigir todos esses erros que o anime de One Piece teve ao longo desses mais de 20 anos de história. A Wit Studio, como eu falei, produziu as 3 primeiras temporadas de Attack on Titan, que é pra muita gente a melhor parte da história. Isso pode começar a atrair muita gente nova a ver o One Piece e gostar do anime.
Eu já vi comentários de várias pessoas dizendo que viu One Piece e não gostou por conta de problemas que o anime tem, que são por conta da Toei. E essa reclamação das pessoas dizendo que o remake do anime é desnecessário, sinceramente não faz nenhum sentido na minha cabeça. Mas bom, isso é só minha opinião. Se você concorda ou discorda, deixa nos comentários, se inscreve e deixa o like para poder ver mais opiniões minhas sobre One Piece.